A Lei Maria da Penha celebra 15 anos de existência. Para mais informações sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com a advogada doutora Iana Moura. Doutora Iana Moura, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, Erivan. É um prazer imenso estar hoje falando no Jornal Centro-Sul, né, da TV Centro-Sul, e parabenizar pelo seu dia, tá? E, assim, muito feliz de falar sobre os 15 anos da Maria da Penha, uma lei que modificou um pouco do cenário das questões de gênero, das questões no âmbito da violência doméstica. Bom, doutora Iana Moura, quais os destaques principais que a senhora faz em relação aos avanços a partir da implementação da Lei Maria da Penha? Primeiramente, Erivan, a gente precisa retomar algumas características da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha ela é fruto de uma ação social. Para quem não sabe, a Maria da Penha era uma farmacêutica, que o caso dela, a primeira violência assim, que ela sofreu já foi em meados dos anos 80, mas a nossa lei ela só veio a existir em 2006, depois do Brasil ter sido condenado na Corte Interamericana de Direitos, né? Então foi um processo bastante lento para essa conquista. Dizer que a Maria da Penha, algumas pessoas não sabem, mas ela é enverada por diferentes aspectos. Ela não tem apenas o ganho do aspecto punitivo, né? A Lei Maria da Penha ela trabalha com 3 frentes diferentes, que é a frente da prevenção, da assistência e da proteção. Então, quando ela entra no cenário jurídico brasileiro, ela traz algumas modificações. A principal modificação que ela traz, né, nesse formato legal, até porque nós estamos falando da Lei 11.340, né, o principal âmbito, assim, de fato, prevenir e coibir a violência doméstica e familiar, né, mas ela traz características importantes, como, por exemplo, a criação dos juizados especiais da violência doméstica e familiar. Ela traz proteções específicas para que o SUS e as assistências sociais eles tragam uma maior proteção à vítima. Hoje, inclusive, as mulheres, Erivan, é um dado importante, na realidade, a população brasileira, apenas 2% da população nunca ouviram falar da Lei Maria da Penha. Então, percebam que é uma lei que é amplamente divulgada. É claro que existe ainda algumas falhas, ao meu ver, principalmente nos aspectos de estruturação do que está previsto na lei, mas é uma lei que nos seus 15 anos tem demonstrado que as mulheres sabem para que ela funciona e tem se utilizado bastante. Infelizmente, é um dado que eu trago da pandemia, aumentou-se o número de violência contra a mulher na pandemia, né, pelo efeito da quarentena, mas são inúmeros ganhos que a população brasileira, em especial as mulheres, né, e quando eu falo dele, entendo assim, no sentido de gênero, é uma lei de gênero, quando se eu me entendo enquanto mulher, né, no aspecto de gênero, eu posso me utilizar aí também da legislação específica 11.340. Então, os principais ganhos que eu considero é justamente o ganho do acesso à informação da mulher, até porque, Erivan, muito se fala, porque não tem a lei João da Penha, então, né? Quando a gente fala de igualdade, que é um princípio que está esculpido na Constituição, nós temos que entender que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas a gente analisa a igualdade em 2 prismas. No prisma da igualdade formal, que é realmente o homem e mulher são iguais perante a lei, mas num prisma também de igualdade material. E nessa igualdade material, a gente vai considerar justamente aspectos históricos, aspectos em que a mulher, por exemplo, tem um dado, Erivan, que a mulher passou por mais de 400 anos no Brasil sendo considerada relativamente capaz nos aspectos civis. Então, para ela comprar uma casa, por exemplo, ela tinha que ter autorização de uma pessoa, porque ela era considerada relativamente capaz. Então, a gente sabe que ao longo da história não existia um tratamento. É por isso que a Lei Maria da Penha, ela entra, e quando ela entrou no ordenamento jurídico, inclusive houve questionamento sobre a sua constitucionalidade, mas isso já é pacífico, é uma lei constitucional, é uma lei de ação afirmativa e que a sociedade brasileira ganhou e muito com o avanço das políticas públicas, porque é uma lei que trata também de políticas públicas, e também no aspecto legal, porque ela modifica o Código Penal no sentido de aumentar
as penas e trazer uma maior proteção, uma significativa proteção para a mulher no âmbito familiar.